Relatos de uma filha sem mãe, caso Pais Monstros. Minha história aconteceu no ano de 1990 no estado da Bahia, em uma pequena cidade da zona rural do município de Simões Filho. Éramos 6 irmãos, e vivíamos em uma situação de extrema pobreza, situação essa que favorecia ao meu pai dormir ao lado dos filhos. Este favorecimento era para ser marcado por lembranças boas, de um pai carinhoso e zeloso. Mas não foi isso que aconteceu. Meu genitor, assim prefiro chamar o monstro que marcou minha vida, em especial a minha infância. Na nossa família as coisas já tinham começado errado. Minha mãe tinha apenas 11 anos quando foi submetida aos horrores de uma vida de casada. Meu genitor, por sua vez, tinha 62 anos quando a comprou de seus pais. Segundo ela, eram bons pais, mas a vendeu, e isso ela achava normal, que os pais pudessem usufruir de seus filhos como eles achassem melhor, afinal na cabeça doentia dela e dele também, o pai era o provedor da casa, e assim sendo ele tinha direitos que deveriam ser obedecidos sem nenhum questionamento. Pois bem, minha história dá início em nossa humilde residência. Os toques sutis de meu genitor em partes íntimas, era algo comum à vista de todos, inclusive de minha genitora que achava tudo normal. Não me recordo muito bem quando iniciou essas passadas de mão, mas a conjunção carnal não consigo esquecer, ainda que eu quisesse. Como eu disse, éramos 6 irmãos, 5 meninos e apenas eu de menina. Mas trabalhava igual a qualquer um deles, de forma análoga à escravidão, apenas para manter a alimentação essa que era muito precária. Todos os dias meu genitor juntamente com meus irmãos ia para a lida, arar terra, dar comida aos bichos e cortar árvores para fazer carvão. Acordavam antes do sol nascer e retornavam apenas à noite. Durante muitos anos eu levava a marmita para eles almoçarem, seguia a passos lentos para que pudesse aproveitar mais a caminhada e consequentemente ser criança por algumas horas, eram os meus melhores momentos, quando eu podia ser criança. Chegava ao meu destino feliz, porque na caminhada tinha encontrado borboletas, e vivia as seguindo, desejava ser livre igual a elas. Mas logo aproximava a minha triste realidade. Nesta época eu estava com um pouco mais de 6 anos, e me recordo bem deste dia. Antes meu genitor aliciava, mas neste dia ele resolveu que iria saciar suas falácias masculinas em mim. Me pegou pela mão enquanto se afastava de meus irmãos que continuava seus afazeres na lida, e que não se importava muito com o que viria a acontecer comigo. Fomos nos afastando com passos largos, e logo estávamos em um pequeno monte. Rodeamos esse monte, e ele tirou a camisa e a lançou no chão, fazendo uma espécie de cama. Deitou-se ali e começou a me acariciar, descendo suas mãos para minha parte íntima. Logo depois tirou sua calça e me mostrou seu membro, forçando minha pequena mão a te tocar. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Ele, como se fosse meu dono, pediu que eu abrisse a boca, e quando eu fiz ele se aliviou nela. Eu sentada estava, fiquei sem entender o que tinha acontecido. Ele rapidamente se vestiu, olhou em meus olhos e disse: "Será que se eu tentar você aguenta?" Ele prontamente respondeu à sua pergunta: "Acho que não, se eu tentar agora vou te rasgar no meio, por enquanto vai ser só isso." Ele seguiu seu destino na lida, enquanto que eu voltei para casa, mesmo sem entender nada. Eu tinha um receio, um medo, de que algo pior esperava por mim. Ao chegar em casa, tentei contar para minha mãe, que logo desconversou, e só murmurou: "Ele pode fazer o que quiser, ele é seu pai." Diante desta situação, as investidas dele só aumentavam. Era difícil entender a relação que se tinha naquela família, se é que posso chamar de família. Os anos foram passando, e as coisas iam de mal a pior. Quando completei um pouco mais de 8 anos, meu genitor me levou para dormir na cama com ele e minha mãe. Nessa época já não dormíamos amontoados. Os meninos, por serem homens, ganharam seu próprio quarto, enquanto eu dormia na cozinha, sob o olhar vigilante do predador. Tudo deu início assim, nesta obrigação de ir dormir com eles. Eu via e ouvia eles mantendo relações, e me incluíam. Meu genitor, enquanto estava com minha mãe, tocava minhas partes íntimas. Minha genitora, por sua vez, mantinha-se calada, e parecia gostar daquilo, tanto quanto ele. Eu não tinha um minuto de paz. Em um determinado dia, ele chegou em casa e a chamou: "Mulher, ó mulher, prepare a menina que de hoje não passa." Ela respondeu: "Pode deixar comigo." Mais tarde naquele mesmo dia, ela me deu banho, e eu perguntava a ela: "Vamos a algum lugar?" Eu ouvi o pai dizer que era para me ajeitar. "Vamos aonde?" Pobre menina! Desse dia em diante sua vida mudaria para sempre.
Depois que me deu banho, minha mãe me levou nua para o quarto deles, me deitou na cama e disse: "Fique quieta e não grite, faça tudo que seu pai mandar." E assim foi feito. Ele entrou já despido, e exigindo que minha mãe permanecesse no quarto. Segundo ele, eu poderia desmaiar, pois a filha de fulano de tal, que tinha mais ou menos a minha idade, não aguentou, perguntando à minha mãe se ela lembrava, e ela, com um sorriso macabro em seu rosto, respondeu de imediato que sim. Ele deitou ao meu lado, enquanto minha mãe olhava sentada em uma velha banqueta. Logo ela o chamou para lhe falar algo, e ele a respondeu: "Você tem razão, vou começar fazendo com ela de forma não convencional, se ela aguentar amanhã faço da forma normal." Ali começou meu calvário. Hoje me pergunto como uma mãe permitia isso. Eu era sua única filha, ela havia passado horrores na mão daquele homem, e estava permitindo fazer aquilo com sua filhinha. Dói só lembrar do horror que passei naquela noite. Não suportei a dor, e desmaiei. Acordei com ela me jogando água e ele nervoso, porque eu não parava de sangrar, mas ele continuava com seu ato monstruoso, parecendo um animal feroz, isso com o total consentimento da mulher que era para me proteger. Pois bem, passei 3 dias de cama, não conseguia caminhar, tamanha era a dor que eu sentia. A vida daquelas pessoas seguia normal, enquanto a minha tinha sido defenestrada. Ali já não compreendo o que sentia: medo, angústia, solidão. Só sei que foram dias de muita dor e sofrimento. Bem não havia me recuperado, os dois já estavam planejando concluir o que tinham começado. Nesta noite, minha genitora me deu banho de assento, não sei dizer com certeza do que se tratava, mas hoje acredito que tenha sido banho de aroeira. Segundo eles, era para cicatrizar mais rápido. O sistema foi o mesmo. Após o banho fui levada para o quarto e ele mais uma vez me aguardava nu, e ela sentada na mesma banqueta, com a luz de candeeiro bem fraca, aquele cheiro, que até hoje quando sinto lembro com muita dor daquele dia, onde fui violentamente abusada pelos meus pais. Não consigo entender por que não cuidaram de mim, porque me envolveram com suas orgias malucas. Tiraram de mim o que a criança tem de mais puro, sua inocência. Ali eu conheci que o bicho homem é fera, e que nem todas as mães protegem suas crias. Essa tortura aconteceu até quando meu irmão mais velho casou e sua esposa, filha de umas pessoas de bem, foi morar em nossa casa, também porque o velho já estava definhando, beirava seus 78 anos, e eu estava nesta época com pouco mais de 12 anos. Minha mãe logo se enrabichou com outro homem mais novo que meu genitor e viviam aos arredores da casa mantendo relações, sem se importar com o velho marido, que nesta altura já estava acamado. Meus outros irmãos seguiram a vida deles, cada um construiu uma casa no quintal da nossa família e foi viver a vida deles. Eu continuei vivendo na mesma casa com meus algós. Meu genitor, beirando a morte, relembrou o quanto foi bom para ele ter me feito mulher, mas agora que estava partindo, eu precisava arrumar um homem bom, para cuidar de mim. Ora, ele que deveria ser este homem, mas não foi. Ele morreu quando eu tinha 15 anos, velho, cansado e cego. Com sua morte resolvi ganhar o mundo. Eu já não tinha mais medo, e não queria ficar ali, nem mais um minuto. Segui minha vida, saí de casa rumo à capital. Como não sabia ler nem escrever, fui trabalhar em casa de família. Na primeira família, cheguei ousada, mesmo sem ter onde morar, não permitia que abusassem de mim, nem tampouco questionasse meu caráter. Sair de lá com apenas 2 meses, pensei como conseguir sair do inferno que vivi com meus pais. Consigo superar qualquer obstáculo. Assim foi minha jornada. Vivi esses anos todos nas dependências das casas dos outros, não casei, nem tive filhos. Vivo com minha patroa, que também é de idade, e que nunca soube minha verdadeira história. Para ela, contei que meus pais morreram e que sou filha única. Nunca mais soube notícias de ninguém. Aprendi a ler e escrever com os filhos de minha patroa, que tiveram bom ânimo de me ensinar. Hoje sou desconfiada com todos, ainda tenho sonhos ruins, e optei em não ser mãe. Obrigada, Ana, por compartilhar minha triste história. Inscreva-se no canal e não deixe de curtir e compartilhar. Se você tem uma história parecida com essa, nos envie. Gostaríamos de te ouvir. O e-mail está na descrição do vídeo. Que Deus proteja nossas crianças. Um forte abraço e fiquem todas com Deus.